Episódio 1. Conflitos de Impérios, Europa 1914. A maior parte do quarto final do século XX foi gasto recuperando terras perdidas nos 75 anos anteriores. A mistura e interdependência econômica eram poderosas tendências que faziam parecer que uma guerra entre os grandes poderes da Europa tornara-se impraticável e realmente obsoleta. No mundo ocidental, as pessoas comuns não tinham nenhuma apreensão sobre um possível conflito. Havia líderes que se preocupavam, mas no inverno e primavera de 1914, nem mesmo eles esperavam que uma guerra fosse explodir naquele verão. A França queria retomar os territórios tomados pela Alemanha algumas décadas antes. Mas aqueles em boa posição para julgar tinham certeza de que a França não começaria uma guerra para reaver os territórios. O primeiro-ministro russo reportou ao czar no dia 13 de dezembro de 1913. Todos os homens de Estado da França querem silêncio e paz. Eles estão dispostos a trabalhar com os alemães. Não havia dúvida de que no final de 1913, as relações franco-alemãs estavam em melhores situações do que estiveram há anos. A Alemanha tinha medo de uma possível guerra contra a Rússia, mas no inverno de 1914 eles sabiam que o exército do czar não tinha condições de travar uma guerra e não teria por muitos anos. Até que veio a tempestade, atingidos por um raio, que eles erroneamente acreditaram ter vindo do nada. A rota que levou os grandes poderes da Europa à guerra em 1914 era longa e traiçoeira, com muitos fatores, levando-os a conflitos armados. Talvez o mais importante e óbvio tenha sido a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Aquele confronto limitado assistiu à humilhante derrota francesa e à unificação dos estados alemães sob liderança prussiana. A emergência repentina do Império Alemão, que teve como parte a conquista das províncias francesas de Alsácia e Lorena, trouxe uma mudança fundamental para o equilíbrio do poder europeu. O progresso acelerado da Alemanha na economia e sua ascendência militar apenas intensificaram as ansiedades de seus vizinhos. Em 1913, a Alemanha, que ficava atrás apenas dos Estados Unidos, era a nação industrial mais poderosa do mundo. Na maior parte das 2 décadas entre 1871 e 1890, o novo status quo europeu não era seriamente desafiado graças à destreza e os desvios diplomáticos do chanceler alemão Otto von Bismarck, mantendo a França isolada. Quando Bismarck deixou o ofício em 1890, não demorou muito para uma série de correntes imprevisíveis começarem a desgastar a fundação de seu cuidadosamente construído sistema continental. Uma rápida deteriorização da relação russo-alemã e a aproximação entre a Rússia czarista e a França republicana obrigou a Alemanha a reforçar sua aliança com dupla monarquia austro-húngara. Esta aliança garantia que ela tivesse um aliado no leste. A Alemanha pagaria um preço alto por uma política que a amarrava mais próxima de um império decadente que estava, ele próprio, achando cada vez mais difícil frear as aspirações nacionalistas de sua distinta população. A situação potencialmente explosiva nos Balcãs ficou mais perigosa com o declínio da influência turca no local. Procurando explorar tais oportunidades, a Áustria e a Rússia embarcaram cada uma em uma trajetória que só poderia terminar em confronto. O surgimento da Sérvia somou mais um elemento perigoso para esta instável mistura regional. A Sérvia ficara furiosa com a Áustria pela anexação da Bósnia e Herzegovina em 1908. A França já havia determinado vingar o desastre de 1870 e a reconquista de suas províncias perdidas ficou armada pelo poderio militar e industrial em desenvolvimento na Alemanha. A Rússia também se preocupava com a aliança austríaco-alemã, que não apenas lançaria uma nuvem negra sobre sua fronteira ocidental, mas também iria contrariar os interesses russos nos Balcãs. A primeira e talvez mais significante das rachaduras na estrutura erguida pela diplomacia de Bismarck apareceu em 1892. A retirada de sua pedra de apoio, o isolamento da França. Naquele ano, Rússia e França concluíram um acordo militar reforçado por conversas adicionais em 1893 e 94, pelo qual cada um prometeu socorrer o outro caso fossem atacados pela Alemanha.
A mudança da Realpolitik de Bismarck para a Weltpolitik do Kaiser Wilhelm II acabou por forçar os britânicos a repensarem suas relações com os outros líderes da Europa e do mundo. A Grã-Bretanha era relativamente amigável com a Alemanha pela maior parte do último quarto do século XIX. Mesmo porque a filha mais velha da Rainha Victoria era casada com o príncipe alemão Frederick, que assumiu o trono imperial em março de 1888. Frederick morreu de câncer após reinar por apenas 3 meses. E a ascensão de seu filho alienado William II trouxe nova competição com a Grã-Bretanha por colônias e mercados estrangeiros, enquanto o novo Kaiser procurava status de poder mundial para a Alemanha. Suas primeiras palavras como Kaiser não foram para o público, mas sim direcionadas para o exército. Nós pertencemos um ao outro, eu e o exército. Nascemos um para o outro. Eu prometo sempre me lembrar que pesa sobre mim o olhar de meus ancestrais e que um dia eu terei que me levantar perante eles e me responsabilizar pela honra e glória do exército. O exército alemão liderado pela Prússia era a organização militar mais poderosa do mundo. Mas foi a expansão naval alemã que desafiou a Grã-Bretanha. Nosso poder naval envolve a existência britânica. Se a nossa supremacia naval fosse pareada, todas as fortunas de nossa raça e império iriam acabar e seriam tomadas de nós. Formada pelo almirante Alfred von Tirpitz, com o apoio do Kaiser, a Kriegsmarine revelou sua intenção de construir uma frota com 38 navios de batalha em 20 anos. Lembrando que a Grã-Bretanha era o bloco mais perigoso para o crescimento alemão, Tirpitz viu a frota alemã como uma peça política que fortaleceria o seu país em relações exteriores. O lançamento de 14 navios de batalha alemães entre 1900 e 1905 inaugurou a corrida naval armamentista, que ficaria ainda mais ameaçadora quando a Grã-Bretanha lançou o revolucionário navio movido a turbina HMS Dreadnought, o All Big Gun, em 1906. Cada lançamento deixava a Alemanha e a Inglaterra